Oi, pessoal. Bom, nesse vídeo então a gente vai ver como funciona a rubrica, o que é que está por trás dela, para ela dar um valor como resposta. Então eu disse no vídeo anterior que ela usava o conceito de média ponderada simples. Então acabei mostrando, né, que no Moodle ele leva em consideração esse fator, né, de cálculo até em outros ambientes. Na rubrica, esse fator não é ajustável. A rubrica funciona dessa maneira, como média ponderada simples. No Moodle, em alguns locais onde você configura nota, você pode fazer a opção por média ponderada simples, mas também pode fazer por média ponderada e pode fazer opção por média. Tem até outros fatores. Mas esses três tipos de média, eu acho que vale a pena a gente diferenciar um tipo do outro, que daí a gente vai ter toda a liberdade de montar a rubrica entendendo exatamente como ela trabalha, né? E acaba entendendo para que ela serve também, beleza? Então vamos lá. Olha, eu estou aqui no Excel, vou fazer uma simulação aqui no Excel mesmo, né? Porque aqui eu consigo montar fórmula, eu não vou entrar em nenhuma fórmula complexa, vou fazer tudo muito simples aqui no Excel, tá? Então vamos considerar uma hipótese. Vamos considerar que eu dei um trabalho para um aluno, para os alunos, né? Que é uma redação. Então tá aqui, ó. Né? Vou simbolizar a redação por essa imagenzinha aqui. Né? Então eu dei uma redação, tá aqui um ícone representativo de redação. Então eu quero ver a forma como eu poderia avaliar esse trabalho. Eu vou estabelecer alguns critérios por essas três maneiras: pela média ponderada e pela média ponderada simples. Então vou fazer uma avaliação baseada nessas três maneiras. Então eu vou agora estabelecer critérios aqui. Bom, para eu avaliar essa redação, três coisas são importantes para o aluno ter direito a ganhar nota 10. Tá? Então, vamos colocar lá. Primeiro critério: entrega no prazo. Segundo critério: deve preencher uma folha de prova. Ele não pode fazer meia folha, senão ele é descontado. 3. Deve ter coerência. Vamos deixar só um pouco mais visível isso aqui, que esses critérios é em cima do que a gente vai trabalhar. Então eu vou ampliar um pouco aqui, deixar num negrito. Vou puxar isso aqui um pouco mais para o lado aqui, ó. Certo? Aqui, então vou puxar um pouquinho. Pessoal, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque o visual tem importância, mas não é o mais importante. Então, só para não ficar muito redundante. Então, eu vou dizer que essa avaliação ela vai valer até a nota 10. Então, o aluno fez aqui a redação e, em cima desses três critérios, ele pode ou não receber 10. Então, eu vou dizer que cada critério desse aqui pode ser pontuado de 0 a 10. Vamos supor que ele tenha tirado 10 na entrega, ele foi supimpa, por negrito também. No preenchimento da folha, ele também foi muito bem, né? Ele escreveu bastante. Mas na coerência, metade da redação está um pouco incompreensível, não tem muita lógica, não tem muita conexão. Então eu vou avaliar com 5 pontos. Então qual seria a nota? Então, no método média, acredito que todo mundo saiba fazer isso. Eu somo os pontos de todos os critérios e divido pela quantidade de critérios. Então eu faria assim: aqui eu começo com um sinal de igual, eu somo esse fator, com esse aqui, opa, esse mais não, e esse conjunto eu vou colocar
entre parênteses, para ele ser realizado no primeiro momento, eu divido por a quantidade de critérios, que são 3. Então ele ficou com a nota 8,33. Se ele ficasse com 10 em todos os critérios, ele ficaria com 10. Perfeito. Essa é a maneira mais clássica de se obter média. Agora, no caso da média ponderada, como é que vai funcionar? Eu vou aproveitar essa estrutura da maneira como está e vou transportar ela, vou copiar e vou colar aqui. Tá? Então, só puxar isso aqui para cá, expandir um pouquinho mais essa coluna. Talvez vai faltar espaço aqui, mas não tem problema. Aqui, pessoal, aqui entra um fator diferente nesse cálculo aqui. Tá? Aqui vai entrar o critério do peso. Então, eu vou escrever aqui. Vou copiar isso aqui para cá, para aproveitar a formatação. E vou pôr aqui, peso. E agora aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho a condição de definir para cada critério desse aqui uma importância. Nesse método de avaliação, todos os critérios têm a mesma importância um em relação ao outro. O aluno ele pode até não cumprir adequadamente um determinado critério, mas em termos de avaliação geral, cada um tem uma correspondência igual aos demais. Mas quando eu uso a média ponderada, então eu posso dotar um determinado critério com uma importância diferente. Então, por exemplo, eu digo que entregar no prazo é 1. Né? Deve preencher uma folha de prova, ele tem a mesma importância, esse critério, em relação à entrega do prazo. É 1 também. Né? Mas na questão da coerência, eu acho que a coesão do texto, do começo ao fim, a maneira como ele foi redigido, no meu julgamento tem mais importância. E eu avisei a turma, eu avisei os alunos, que o mais importante era ter uma leitura bem coesa. Então, eu vou dizer que nesse critério, eu vou ter um peso 2, de maior importância. Agora, esse valor total, que atualmente está sendo uma média exatamente como a média normal, a média simples, até porque eu copiei daqui para cá, vai ser modificada da seguinte maneira. Nessa circunstância, eu preciso fazer uma somatória também da quantidade de pesos. Então eu vou fazer essa somatória aqui, ó. Eu vou colocar um sinal de igual, vou somar esse fator com esse fator mais esse fator. Só essa somatória. Então, deu 4 aqui. Deixa eu dar uma formatadinha, aumentar um pouco o tamanho. Vou colocar vermelho, tá? Então, esses são os pesos. E outro cálculo que aqui deve ser feito é em relação ao peso e o ponto dado nesse critério. E é uma relação de multiplicação. Então, para eu chegar na conta, eu vou até deletar isso aqui, tá? Esse total, porque não vai ser isso. Eu também tenho que multiplicar esse fator por esse aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célula aqui, ó, vou colocar um sinal de igual, vou multiplicar o ponto que o aluno ganhou, né, vezes, sinal de vezes, pelo peso. Vou dar um Enter, pronto, ele definiu aqui. Então, 10 vezes 1, 10. Né? Eu posso copiar essa fórmula aqui para baixo e ele replica, está multiplicando esses dois. Mesma coisa, eu vou fazer daqui para cá. Também está multiplicando esses dois. E aqui eu vou pôr um total relativo à somatória desses produtos aqui. Ó. Então aqui eu vou colocar produtos. Vou de novo colocar uma formatação maior, negrito. Eu estava pondo verdinho, vou pôr de novo. E esses aqui eu vou centralizar e eu vou pôr num cor de laranja, mais escuro um pouco aqui. Ok. Muito bem. Então aqui vai ser também uma somatória desses produtos aqui. Então eu vou somar, né? Igual esse mais esse mais esse. 40. Muito bem. Esse total aqui, pessoal, ele vai ser
O total da somatória desses produtos, ó, vai ser isso aqui dividido pela somatória dos pesos. Então, como o aluno tirou 10 em todos os critérios, a nota vai ser 10. Mas vamos considerar o seguinte, que assim como nessa avaliação deve preencher uma folha de prova, o aluno não entregou totalmente, eu também vou avaliar nesse caso aqui o mesmo critério. Isso aqui um pouquinho. Eu vou avaliar da mesma maneira, tá? Então vou dar 5 pontos aqui, ó. E o que a gente vai reparar? Que nesse caso, o valor do primeiro cálculo, que era meramente uma média, ficou diferente do segundo cálculo. E por que está ficando diferente? Bom, tudo bem, tem um fator, a maneira como está sendo calculado. Mas o que está puxando esse número para cima em relação a esse é exatamente esse peso 2, aonde nesse critério deve ter coerência, eu dei mais importância. Eu vou colocar 10 aqui, ó, e vou colocar 10 aqui também. Então, como resultado, você vai ter nota 10 nos dois casos, né? Se eu diminuir isso aqui para 5, deve ter coerência, vai dar os mesmos 8,33 do segundo critério, deve preencher uma folha, né? Contudo aqui, ó, a coisa é mais pesada. Quando ele perde ponto, ele perde muito mais, porque ele tem que se esforçar mais nesse critério aqui, nesse quesito. Então, se ele ficar com meio aqui, ou com 5, ele vai ter uma queda bem sensível se comparado a esse método aqui, né? Nesse método não dá para diferenciar a importância entre um critério e outro, mas nesse método aqui dá. Muito bem, isso aqui poderia estar sendo usado lá na rubrica do Moodle. Mas, para simplificar, para não forçar o professor a ter que colocar o peso que ele deseja, adotou-se o método da média ponderada simples. E como é que funciona essa média ponderada simples? Agora eu vou copiar essa montagem daqui. Deixa eu tirar uma coluna daqui só para ganhar mais espaço para esse outro lado. Ó, tá? Vou tirar essa coluna A também. Aqui, tá? Então, eu vou copiar isso que está aqui, vou copiar para cá. Ficou meio espremidinho, vou diminuir o tamanho dessa coluna e vou diminuir o tamanho dessa coluna aqui, né? Já nesse outro caso, o que acontece? Você vai ter a opção também de eleger algum critério com mais importância. Só que você não vai apontar isso por meio de pontos, como na média ponderada. Exatamente é esse o motivo de ter sido chamado de simples. Na verdade, você vai enunciar o ponto máximo de cada critério. E esse ponto será o peso. Pode parecer complicado, mas não é. Vamos ver aqui como é que funciona. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou eliminar essa coluna aqui. Agora ela é dispensável. Vou tirar o conteúdo dessa célula agora, porque o cálculo vai ser diferente. Estou deletando, então por enquanto sem nada. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Ainda é bom ter essa referência lateral aqui para a gente fazer umas comparações. Aqui, aonde está escrito peso, aqui vai ser os pontos. Então, vou escrever aqui pontos e aqui eu vou colocar valor, vou pôr abreviado, avaliado, tá? Vou colocar uma bandeirinha aqui, só para você ter essa informação de maneira constante aqui. Quanto vale cada critério?
Então, o pontos agora significa isso, tá? Então, eu vou apagar aqui. E aí, a coisa vai rolar da seguinte maneira. Eu vou eleger aqui o valor que eu quero dar para cada critério desse. Então, eu posso pôr qualquer valor aqui. E eu vou procurar, por bom senso, manter uma relação entre os critérios aqui. Então, por exemplo, entrega do trabalho, eu posso dizer que vale 10 pontos. Deve preencher uma folha de prova, vale 10 pontos. E deve ter coerência, vale 50 pontos. Vamos colocar 20 pontos, só para a gente se manter ainda comparando com as outras formas de média. Depois eu vou alterar esses valores de pontos aqui. Então, o que acontece? Nesse método, eu vou ter inicialmente uma somatória da quantidade de pontos, independente de quantos critérios eu tenha. Eu somo a quantidade de pontos que eu elegi. Então, aqui eu vou ter isso aqui, ó, né? Sinal de igual, esse fator, mais esse fator, mais esse aqui. Pronto, tenho 40 aqui, né? Uma somatória dos pontos deu 40. E aqui eu vou dizer quanto eu acho que dentro desse valor máximo de 10 está valendo a entrega no prazo. Eu acho que, pelo meu bom senso, se ele entregou no prazo, vale 10. Então, eu dou 10. Mesma coisa aqui. Deve preencher uma folha de prova. Ele preencheu totalmente. Tudo bem. Eu dei 10 aqui. Deve ter coerência. Ele se manteve em 50%. Então, eu vou dar 10 aqui. Mas, repara uma coisa. A quantidade de pontos que eu aloquei para esse critério é 20. Então, se comparado aos pontos anteriores, eu dei muito mais importância a deve ter coerência do que os outros critérios. E eu estou dando o mesmo valor de avaliação. Então, eu estou dando a metade do que o máximo que eu gostaria que o aluno tivesse produzido. E isso aqui, como resultado, vai ser o cálculo que a gente vai fazer aqui, tá? Como é que é o cálculo agora aqui? O cálculo agora aqui é a somatória dos pontos que o aluno tirou, né, que eu dei, né, para o aluno, dividido pela somatória de pontos que eu aloquei como valor máximo que ele pudesse tirar em cada critério. Então fica assim, ó, sinal de igual. Eu vou somar esse fator com esse fator com esse fator. Só que esse conjunto será dividido pela somatória dos pontos. Então eu vou colocar entre parênteses, vou colocar o sinal de dividir e vou colocar a célula que está aqui, que não está dando para enxergar aqui, então vou clicar ao lado e dar uma clicadinha com a setinha para cá. Aí ele achou aqui, Z31, e vou dar um Enter. Então ele ficou com 0,75. E se ele tivesse na coerência tirado 20? Ele ia ficar com 1. Então, na verdade, aqui, pessoal, nesse método aqui de média ponderada simples, o meu resultado é um valor percentual, tá? Então, 1 é um número inteiro, que equivale a 100%. Então, seria exatamente a mesma coisa que eu colocar, tem uma máscarazinha aqui em cima do Excel, para porcentagem. Então, 1 é igual a 100%, né? E esse 100% é exatamente o número da nota, é a nota que o aluno tirou. Então, o que a gente faz para não aparecer a porcentagem? Vou desfazer, eu simplesmente pego esse conjunto aqui, ó, e multiplico por 100. Então, eu vou também colocar esse conjunto de operações dentro de parênteses, para o Excel realizar primeiro essas operações e, por último, multiplicar por 100. E aí eu dou Enter. Então, 100 aqui. Então, agora vamos ver valores diferenciados aqui, né? Então, nesse caso aqui, ele ficou com nota 100, é o máximo. Vamos considerar o caso dele tirar 2 aqui, ó. Então, ele vai ter uma nota correspondente aqui. Se aqui ele também tirar 2,
ele tem uma nota correspondente aqui. Então, ele está fazendo todas essas operações aqui, ok? Agora, eu quero fazer um comparativo com vocês. Ó. Olhando uma rubrica lá no Moodle, exatamente com essa estrutura que eu deixei preparado lá. Então, eu vou diminuir o tamanho da janela aqui do Excel e vou encostar ela no cantinho aqui e vou pegar esse navegador aqui que já está com a rubrica do Moodle que eu montei para fazer algumas comparações aqui, tá? Aqui vamos colocar a média que é da rubrica, que se chama média ponderada simples. Essa que a gente está mexendo agora, né? Então, como é que funciona aqui? Olha, a célula totalmente à direita, que seria a de valor máximo, equivale aos pontos que eu lancei aqui na tabela do Excel. Então, eu tenho 10 aqui, ó, nessa célula, que equivale a essa célula do Excel. Aqui eu também tenho 10, que equivale a essa célula, né, nesse segundo critério, ó, preencher folha de prova. E nesse terceiro aqui, ó, nessa terceira célula, eu também coloquei o valor máximo aqui como 20. Então, os valores aqui funcionam como pontos, tá? E aí eu coloquei valores intermediários. Não fiz isso aqui no Excel, eu lancei direto digitando o número aqui. Mas aqui funciona simplesmente eu clicando em cima. Então, se eu clicar em cima dos valores máximos e for verificar a nota correspondente, eu ponho aqui salvar mudanças. Pronto, ele deu nota 100 aqui, né? Ó, é a mesma nota que está dando aqui. Se eu lançar aqui nesse ponto intermédio, eu coloquei nomes aqui para ficar fácil de entender, tá? Então, ó, o ponto máximo, né, que é, no caso aqui, 20 pontos, é equivalente ao peso. Nesse intermediário aqui, ó, eu coloquei 10 pontos, que é a metade desse valor. Então, eu vou digitar aqui 10, vou dar Enter, vai dar um resultado aqui, porque aqui eu não mexi, tá? Aqui está com o máximo de valor, então seria equivalente a essa configuração aqui na rubrica do Moodle. Agora eu vou dar um Enter aqui, foi para 75. E aqui, o que vai acontecer quando eu mandar ele processar? Olha lá, deu 75. E aqui, pessoal, eu posso pôr qualquer valor como peso máximo. Ó, eu vou fazer um absurdo aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, deve preencher a folha de prova, eu vou colocar como 210. Olha que discrepância em relação aos outros valores, tá? Mas isso é só para a gente dar uma testada. Então, na verdade, aqui, ó, ele ficou com nota 10, sendo que a quantidade de pontos é 210, e a nota 10, né, o valor avaliado em 10, sendo que o máximo seria 20. Eu vou colocar 20 aqui e vamos ver. Está dando 16,66. Como que eu faria essa alteração? Essa quantidade de pontos eu aloco na página de edição da rubrica. Eu já deixei a aba aberta aqui, ó, tá? Então a rubrica é essa aqui. Depois, no próximo vídeo, eu vou explicar como é que a gente monta a rubrica, né? Então aqui, ó, eu vou colocar os valores equivalentes ao do Excel. Então, aqui na relação de pontos, né? Então, aqui, essa coluna aqui representa os valores máximos, que vão ser os pontos também. Então, aqui, o primeiro é 10 mesmo. O segundo, eu vou passar para 210. Né? 210. E o terceiro eu deixo como 20. E agora, aqui, eu posso colocar um valor, sei lá, de 50 aqui, ó. Né? Esse número nunca pode ser maior que esse, senão o Excel traz para essa posição, né? Se esse número for maior, ele vai para essa posição e esse aqui vem para essa. Mas sendo menor, pode ser qualquer valor, tá? Então, muito bem. Aí eu vou salvar isso aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele está falando o seguinte nessa mensagem. E tem uma tarefa vinculada a essa rubrica que já foi avaliada antes desse salvamento. E se eu salvar uma alteração na rubrica,
tudo que eu havia corrigido até esse momento para os alunos, vou ter que recorrigir, porque agora mudou os critérios de avaliação. Então, ele faz essa indagação para eu refletir se eu vou querer realmente continuar com essa modificação ou desistir. Eu vou continuar. Ok. E agora eu vou para cá. Bom, para eu atualizar essa tabela, eu tenho que recarregar a página. Então, eu vou recarregar aqui, ó, né? E agora aparece também uma mensagem dizendo que houve uma alteração na edição da rubrica. Tudo bem. E aqui ainda tem informação da rubrica anterior, tá? Pelo menos a disposição dos highlights aqui, né? Mas olha, os valores já se modificaram, tá? E nessa circunstância, vamos alterar esse valor aqui para esse valor, tá? E aqui, eu coloquei 50 pontos aqui, então aqui eu também tenho que pôr 50. Ó, como resultado, daria 33,33. Vamos ver se aqui vai dar a mesma coisa. Tá? Então vou salvar a mudança, vai desaparecer essa mensagem em vermelho, 33,33. Certo? Bom, pessoal, então eu acho que o conceito lógico da rubrica está explicado aqui. Tá? Se você não entendeu alguma parte dessa lógica, reveja o vídeo, veja o ponto, porque eu acho que está tudo perfeitamente demonstrado. Então, a rubrica é uma somatória desses pontos da extremidade direita e um cálculo percentual da somatória de pontos que você está dando para aquele aluno. Então, a somatória de todos os pontos à direita vai equivaler a 100% e a somatória dos pontos que você está dando será a nota que equivale a uma porcentagem dessa somatória. E em cima dessa lógica, no próximo vídeo, eu vou sugerir a inserção de um critério para análise de trabalhos relativo ao status de entrega de trabalho, em cima dessa lógica que a rubrica funciona. Então vamos para o próximo vídeo.